Provérbios capítulo 9, versículo 10. Mais forte essa introdução para nós. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Passa para nós. Se nós olharmos do começo ao fim, nós devemos buscar o temor. O que é o temor, pessoal? Respeito, né? Respeito por aquilo que Deus diz, respeito por aquilo que está escrito na palavra, respeito por aquilo que Deus fala na sua palavra, respeito pela onisciência do Senhor. Deus sabe o que eu penso quando eu olho para uma pessoa. Deus sabe o que você pensa quando eu olho para uma pessoa. Não só de um homem olhar para uma mulher, do explicado, mas também olhar com os sentimentos. Às vezes você tem de ódio de uma pessoa, de bronca de uma pessoa porque ela fez algo errado. Não, nós devemos olhar com os olhares de misericórdia, de amor. Então é muito importante. Nós vamos ver aqui, do início ao fim, a importância do temor. Então você vê que o temor é o princípio da sabedoria. Ninguém vai ter a sabedoria de Deus, ninguém vai conseguir ser sábio, entenda bem como Deus quer realmente que a pessoa seja, se ela não temer a Deus. Aí nós vamos agora para Eclesiastes, é do lado aqui, capítulo 12, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Eclesiastes 12, 12. E diz mais assim, Eclesiastes 12, 12. Ele diz: e demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, vamos lá pessoal, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Olha o que ele está dizendo, de tudo, quer dizer, o princípio, o início é temer a Deus para ter sabedoria. E no final da vida, até o seu último momento, é temer a Deus. Nós vamos ver, aí vamos entender o que é temer a Deus. Provérbios 8, 13. Isso é muito importante para a igreja. Tão importante como a oração de cura divina, de libertação. Capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então, o temor do Senhor é aborrecer. Tem tradução que chega a dizer assim, o temor do Senhor é odiar o mal. Alguém tem essa tradução? Algumas pessoas têm odiar. Então, é isso. Nós temos que ter essa repulsa pelo mal. Quer dizer, quando você teme a Deus, que você respeita o Senhor, respeita a palavra de Deus, você começa, então, a rejeitar o mal. Ele pode ser, olha para mim, lucrativo, mas é contra a palavra. Você odeia. Todo mundo colocaria, você não coloca. Pode ser uma coisa prazerosa, mas é contra a palavra. Você aborrece aquilo ali. Por quê? Por causa do temor, o respeito que você tem. Esse temor a Deus, ele pode ser aprendido. Vamos ver no Salmo 34. Isso eu não dei no culto das 11, que eu fiz na parte como missionário. Isso. Primeiro vamos entender duas bênçãos aqui do Salmo 34, 7. Olha o que diz, pessoal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Daqueles que frequentam a igreja? Daqueles que pregam o evangelho? Não, daqueles que o temem. Eu posso pregar o evangelho, mas se eu não temer a Deus, eu não vou ter o anjo do Senhor ao meu redor. Então é importante eu, pregador, você, membro da igreja, você, entendo, cristão, temer a Deus. Versículo 9, diz assim, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, você é um homem santo, uma mulher santa, mas tem que temer a Deus. Quer dizer, você foi separado. Não esqueça que a palavra santo quer dizer separado. Então, o homem santo, a mulher santa, tem que temer a Deus, não vai ter falta. Aí veio o forte, 11 que eu falei. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o quê? O temor do Senhor. Então, nós temos que lutar para ter o temor de Deus no nosso coração. Quando temos o temor de Deus, aí começam agora as bênçãos, né? Porque, afinal de contas, nós vamos ser recompensados por termos o temor a Deus, por termos esse respeito às coisas de Deus, nós seremos recompensados por Ele de uma maneira muito especial. Vamos ver aqui algo que é muito especial para você também. Salmo 25, versículo 14. 25, 14. O que ele diz para nós? O segredo do Senhor é para os que... Não é que Deus vai ficar para você, quer que eu tenha um segredinho para te contar? Não. Você lê a Bíblia, já ouviu alguém falar assim,
Eu leio, não entendo nada. Talvez está acontecendo com você, hein? Frequenta a igreja, está no púlpito da igreja, mas parece que isso aqui é um livro de segredos. Não é para todo mundo, é para todo mundo que teme. Então, os segredos, as revelações de Deus, são esses entendimentos que Deus vai dando, essas revelações que Deus vai dando, você vai tendo. Quando você fica até assim, Deus vai dando, irmão. Lembra no início? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então você vai tendo temor, você vai tendo respeito pela coisa de Deus, Deus vai revelando isso para você. Mas tem mais, muita coisa bonita. Provérbios capítulo 10, capítulo 14, desculpa, tá? 10 ali hoje. Provérbios capítulo 14, versículos 26 e 27. 14 é o capítulo 26. O temor do Senhor, no temor do Senhor há firme confiança. À medida que você vai aprendendo o temor de Deus, você vai ganhando, olha para mim, você vai ganhando confiança no Senhor. Confiança, as suas orações serão mais certas, serão orações mais convictas, você vai ter oração ainda mais forte para fazer, mais firme, você vai fazer isso. E ele será um refúgio para seus filhos, meu Deus, misericórdia. Quer dizer, isso vai refletir nos nossos filhos, não só os naturais, quer dizer, sanguíneos ou adotados, né? Mas serão também naqueles espirituais, nas pessoas que nós vamos gerar para Cristo. Nós vamos gerar uma geração forte, uma geração que vai respeitar. De vez em quando você ouve, então a internet hoje é que eu digo, é bênção e maldição, mas tem muita coisa boa também. De vez em quando fala, no tempo não sei o que dos meus pais, ensinava aquilo. Meu pai, por exemplo, era muito rígido em muitas coisas, né? Meu pai não era um cristão, entenda, e creio que ele pode ter tido um encontro com Cristo no finalzinho da vida lá, no hospital em que ele estava, mas, entenda, ele tinha algumas, vamos dizer assim, algumas convicções que eram muito bem rígidas, né? Que eram bem sérias no passado, respeitar, você tinha muito a aprender isso, para ele falar muito sobre isso, respeite a filha dos outros. E olha que ele não era cristão, ele disse, aquela moça, certamente ela tem um pai, certamente ela deve ter irmão, deve ter tio, deve ter avô. Então, assim, respeite, que é umas coisinhas que o pessoal do passado tinha. Às vezes, esse modo de sentar, né, na mesa, de comer e tudo aquilo, para rígido nisso, ele foi criado, então a mãe dele era empregada doméstica, né, que se dá o nome hoje, colaboradora do lar, e ela trabalhou com uma família muito rica, pessoal de muitas condições lá, e meu pai sentava na mesa com os filhos, como dia dos bacanas, né, e tudo. Então ele foi aprendendo alguma coisa, ele era rígido naquilo, negócio de sentar, de você mastigar, se você mastigar, se mexesse muito da boca assim, ó. Ele pergunta assim, você é parente do cavalo, por acaso? Falar, quer dizer, tinha umas coisas muito duras para falar, mas era a formação dele, entenda isso, é a formação dele. Já da parte da minha mãe já era diferente, o pessoal já tinha esse costume já de comer, vamos dizer assim, mais à vontade, né? Vamos assim, comer mais, só para você entender como é que era a coisa. Mas o que isso está dizendo para nós? O nosso é o espiritual, esqueça do papai, entenda o jeito dele, do seu pai também. Talvez tenha aquele jeito muito rígido, aquele jeito muito duro mesmo, que tinha, aquele que o filho tem que levantar, fazer a cama, não é verdade? Aí dele, entenda, vai no banheiro, tem que ver aquilo lá, não pode deixar nada, no caso de menino, né? Não pode deixar nada respingando lá de fora, aquelas coisinhas que os antigos tinham bastante regras. Mas nós estamos falando aqui do espiritual, o que eles vão repetir, que você não pode perder isso. A gente acaba, já viu alguém falar, você acaba viajando muito e acaba perdendo onde você estava, não posso perder. Ele diz para nós, vamos repetir que é importante, no temor do Senhor, firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Que isso vai refletir naqueles que estão ao nosso lado. Eles vão aprender, nós vamos deixar como exemplo para eles. Não, ele aprendeu desde cedo. Por quê? Por causa do temor a Deus, por causa do respeito, papai não fazia isso, papai não fazia daquilo. Vai servir de exemplo a eles. 27. O que diz o 27? E ele diz, o temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. Olha, meu irmão, você tem que aprender isso, com o temor de Deus, você se afasta do mal. Ainda nesse entendimento, eu coloquei aqui do lado assim, Provérbios 16, 6. Esse eu vou abrir um parêntese, porque eu já dei essa mensagem aqui. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Abrindo esse parêntese. A pessoa errou,
coloca uma coisa, ela não vai ter a misericórdia de Deus se ela não falar a verdade. Só a verdade manifesta a justiça de Deus. Aí é Provérbios 12, 17. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Uma vez eu estava instruindo um jovem pregador, estava começando no ministério ele. Eu disse, amigo, se você fez, fale sim. Você diz, não fiz. Bem, eu falei, eu não sou onisciente. Eu não tenho conhecimento de tudo, mas Deus tem. Mas vamos que você realmente tenha feito. E você disse não. Diante de Deus não fui eu. O que aconteceu? Você entrou no caminho errado. Você não vai encontrar o caminho. Enquanto você não se arrepender, você não volta para o caminho. A sua vida toda, você está no caminho, você está fora do caminho, você está fora. Cada dia você vai se afastar mais. Então é necessário, se houve um erro, se houve uma transgressão à palavra de Deus, deve haver o que? A confissão verdadeira. Alguém fala assim, confessa. O que é? Diga a verdade, diga a verdade, diga a verdade. Então você tem que falar a verdade. A misericórdia, ela não anda sozinha. A misericórdia só anda junto da verdade. Quer dizer, sem verdade não tem misericórdia. Não tem, mas com a verdade tem. Por isso que às vezes você vê o cara aprontou tanto, né? Foi longe demais, mas falou a verdade. Então encontrou misericórdia. Cara, esse cara aprontou, esse cara foi uma peste, essa pessoa foi uma praga, essa pessoa fazia isso, fazia, mas um dia ela caiu na real e falou toda a verdade. É como aquela mulher de Marcos 5, que eu dei essa semana, falando sobre esse assunto, né? Depois eu comento. E ela chegou diante de Jesus e falou toda a verdade. Então tem que aprender a falar a verdade. Voltando aqui. Então a misericórdia e a verdade andam juntas. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Vamos lá, voltando para o assunto. E pelo temor do Senhor, diga, os homens se desviam do mal. É mal. Lembra que eu falei? Pode ser lucrativo, mas é mal. Você se desvia, eu não quero. Pode ser prazer, você se desvia, por causa do temor a Deus. O temor faz você ter isso. Agora eu tenho mais coisas, mas vou deixar para o próximo culto, porque eu tenho que entrar no Novo Testamento. Porque parece que essa mensagem é só para o pessoal do passado. Não, essa pessoa, isso é para hoje também. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como eu falei, tem muita coisa aqui no meu esboço, mas fica para outro culto. Mas o essencial eu dei agora. Segunda aos Coríntios. Aos Coríntios não quer dizer que você, sendo palmeirense, São Paulino, não possa ouvir, né? Tá bom? Segunda aos Coríntios, né? Aos corintianos, não. Aliás, futebol é coisa da carne, né? Para muita gente, né? Quando o seu time ganha, você fica feliz e fala. Eu brinco com as pessoas, às vezes. Aí quando o seu time perde, alguém me fala de futebol, você fala, para futebol é coisa da carne. Não vem falar, não. Mas quando você time ganha, você viu meu time, né? Aí você volta a gostar de futebol. Tem um amigo que é assim, não vou falar o time dele, não. O time dele jogou ontem e não foi muito bem, não, né? Aí ele até gosta, não vou falar o que ele faz comigo, não. Né? Corta cabelo. E ele, quando assim, não ligo mais para futebol, não. Quando o time dele perde, ele vai assim, eu não ligo para futebol quando o time dele perde. Quando o time dele ganha, ele liga para futebol de novo. Né? Mas voltando a falar aqui, segundo aos Coríntios 7:1, deixa o futebol de lado aí. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito. Isso eu estou relembrando você que eu já dei. Imundícia da carne e do espírito. Tem coisa que é visível da carne. Todo mundo vê. Lembra? Comportamento, né? Tem aquilo. Às vezes a pessoa até é um homem de Deus, até uma mulher de Deus, mas ele não costuma fugir da aparência do mal. Tem que fugir da aparência do mal. Então nós temos que nos purificar de tudo aquilo que as pessoas estão vendo em nós, nosso comportamento, nosso olhar, né? Nosso querer, né? Nosso agir. Nosso querer é mais interno, é mais do espírito, mas o nosso agir, que é da, quer dizer, o que é o natural, é o que você vê, está diante dos seus olhos, você vê aquilo, as pessoas, o comportamento. Nós temos que nos purificar, nossas atitudes devem ser santas, entenda, o nosso olhar deve ser santo, o nosso andar deve ser santo, o nosso, quer dizer, no dia a
dia nosso comportamento deve ser santo. Porém, purifiquemos de todas as imundícias da carne e do espírito. Quando fala espírito, nós estamos falando do coração, ou melhor, quando fala do coração, fala do espírito. Coração não é o órgão que bombeia o sangue. Lembra do animador, lá, o apresentador de televisão famoso? Ele fez uma cirurgia de transplante de coração. Mas ele chegou em casa e olhou para a esposa assim: você não é mais a mulher do meu coração. Não, ela continua sendo a mulher do coração dele, a esposa dele, porque é o órgão. Então, quando fala do coração, é o homem interior, quer dizer, é o espírito. Só para você entender isso. Que a pessoa faz o transplante de coração, ela continua sendo a mesma pessoa, né? Ela continua sendo, ela não esqueceu, chegou em casa, não, que casa é essa? Essa não é minha casa, né? Não, é a mesma pessoa. Então, o coração é o espírito, quer dizer, o homem interior. Lembra do que Deus disse? Que Deus não vê como vê o homem. Deus, entenda bem, olha para o coração. Eu falava com os pastores, com os obreiros, já falei com a igreja. Eu pego o microfone, oro, estou orando com vocês, tanta gente aqui, né? Orando, eu digo: oh Senhor Deus, Deus, eu quero uma vida santa, Deus, eu quero uma vida no altar, Deus, eu quero ser homem de Deus de verdade, Deus, eu quero ganhar almas. Eu quero mesmo. Eu quero mesmo. Ou sou um ator? O que o ator faz? Representa. Não, aqui não é palco, não. Palco é para o ator, que quando são talentosos, né? É um dom que a pessoa tem de representar. Eu contei de uma vez de uma atriz muito famosa, que ela fez um papel numa novela, né? Uma telenovela, e no meio da rua a pessoa queria bater nela. Ela disse assim: eu fiquei feliz, fiquei preocupado com o que podia me bater mesmo. Mas fiquei feliz, assim, rapaz, estou representando bem, que o pessoal achou, quer dizer, ver nela, mas disse: não, não sou eu, aquele é o personagem, eu sou a pessoa fulano de tal. Quer dizer, e nós? E nós cristãos, será que não somos atores às vezes? Como eu falei diante dos outros, eu repreendo: irmão, você tem que ter uma vida santa, senão você não entra no céu. E todo mundo olha, que homem santo. Ator, representa. Amigo, não podemos ser. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Quando eu estou orando, eu digo: eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser ator, eu não posso estar representando, entenda? Porque eu estou perto de você, porque você está ouvindo a minha oração, você está me vendo orar, entenda bem? Então eu sou um ator, eu sei representar, eu faço para impressionar, para impactar você, e você diz: santo homem de Deus. Mas não sou, irmão. E diante de Deus, e Deus? Eu estou brincando com ele? Então eu tenho que ser verdadeiro. Então, se eu tenho, não, Deus, eu tenho que me purificar daquilo que ninguém vê, mas Deus vê o coração. Por isso que ele falou que só os limpos de coração é que verão a Deus, Mateus 5,8. Por isso que ele diz que não vê como vê o homem, 1 Samuel 16,7, Deus olha para o coração. Então, temos que nos purificar daquilo que as pessoas estão vendo, temos que nos santificar, entenda bem, mas também temos daquilo que ninguém vê, mas Deus vê. Então, no coração, eu devo limpar, eu devo purificar. Como é que eu consigo isso, pastor Jair? Volta aqui ao 2 Coríntios 7. Ora, amados, que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação como? No temor de Deus. Então, no temor de Deus, se você quer realmente temer, quer dizer, respeitar Deus, não, eu vou, você então vai fazer isso. Você vai aperfeiçoar a santificação. Ela está dizendo aqui, a santificação, ela pode ser aperfeiçoada. Você vai ver Deus, você vai ter muito mais de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 25, eu dei a semana toda, mas não podemos fugir, né? Aí você está repetindo a mensagem. Não, você está trazendo as revelações que Deus está dando. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. É aqui que nós estamos falando, parando, porque, como eu falei, a mensagem é conhecida. Mas é essas revelações que são importantes. O quê?
ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás em a multidão e tocou na sua vestimenta. Quem mandou ele tocar na sua vestimenta? Isso aqui é uma coisa que nós temos que olhar. Vamos para o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, ele pode nos dar direções ímpares, ou seja, que ninguém vai receber direção para você. Não me xinga não me atire pedra. Eu falo do chinês e o coreano. O chinês era um empresário falido, o coreano era o pregador. Quando ele pregou, o coreano pregou, sul-coreano, que tem norte-coreano. Ele disse assim, ele falou, olha, Jesus disse, bom é o sal é bom. Ele ficou, bom é sal é bom. E ele então foi refinar sal e trabalhar com sal. Era um empresário falido. Ele se levantou. Alguém mandou ele vender sal? Não, foi a inspiração que veio para ele. Então é isso que você tem que ficar atento, ao que Deus fala com você quando você ouve a pregação da palavra, quando você ouve falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ninguém falou, vai lá e faça isso. Ela disse para si mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. É essa inspiração que você tem que ter, que eu tenho, quando nós damos atenção à palavra de Deus. Aí ele vai continuar dizendo, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Deus não dá uma coisa inacessível para você, mas parecia para ela. Porque ela, entenda, era considerada uma mulher imunda. A maioria entende aqui, mas tem gente começando. Na lei do passado, Moisés, havia umas pessoas que eram chamadas imundas. Por quê? Porque elas tinham alguma coisa que as colocava nesse estágio, nesse estado. Por exemplo, eu vou ao enterro, eu toquei no defunto lá. Oh, meu amigo está aqui, né? Coloquei a mão, eu sou imundo. Essa era transitória. Até a tarde seguinte, eu deixava de ser imundo, mas até ali eu era. Mas vamos que eu estou com uma hemorragia no dente, está sangrando, entende? Eu sou considerado imundo, até parar. Era isso no passado, não é hoje. Então, quando ela recebeu a inspiração, ela tinha uma coisa que parecia inacessível, porque ela não podia estar ali. Mas aí ela, se eu tão somente tocar nas suas vestes, nas vestes de Jesus, ela não tocaria nele. Eu dei isso para vocês semana passada. Então, nós temos que ficar atentos à direção que Deus está nos dando. Aí eu tenho que sair daqui, porque senão eu fico parado. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, para nos traga, e não o faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos o traga, e não o faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra, atenção, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Então, quando você ouve a pregação, ela entra no seu espírito. Qualquer ensinamento do homem entra na sua mente. A de Deus entra no coração. Porque Deus é espírito. É a palavra que eu vos digo de Jesus, são espírito e vida. Então, a palavra de Deus é para o coração do homem, para instruir o homem o que fazer. Paulo repete isso aqui. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 8. Ele diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então você ouve a pregação da palavra, ouve a mensagem, ela entra no seu coração. Para quê? Para você trazê-la à tona quando houver necessidade. Aquele da ofensa. Você é ofendido, você é xingado, você é caluniado, bem, você é maltratado, mas a palavra que está junto de ti é qual é? Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Esse é um ensinamento da Bíblia em Efésios 6,12. Também está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo a Timóteo, desculpe,
capítulo 2, versículo 24, ao servo do Senhor não convém contender. Então, aquela palavra você traz à tona, aquela palavra está dizendo para nós aqui, essa é a palavra da fé que pregamos, ela está junto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O plano da salvação é o mesmo plano para a cura divina, para a vida santa. É você crer com o coração na palavra e com a boca você fala. Então, a pessoa quer ser salva. Não importa quem ela foi. Se ela crê no coração que Jesus morreu pelos pecados dela, se no coração ela crê que Jesus a ressuscitou dentre os mortos, e ela diz, eu creio, me salva, ela é salva. Não importa quem ela foi, ela será uma nova criatura. Você pode ter vivido uma vida promíscua, devassa, imoral, né? Ou uma vida religiosa, ou uma vida criminosa, não importa. Quem está em Cristo é a nova criatura. Quando você aceita o plano da salvação, mas a mesma coisa para a cura divina. Mas aí tem um detalhe, o quê? 10. Visto que o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Lembra? Não importa a vida que você teve. Invocou o Senhor, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu volto ao ensinamento, que é bem conhecido, que parece repetir, mas não é, são as revelações que Deus está nos dando. O Apocalipse 19, 13. E diz, Apocalipse 19, 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é... Então, o João viu, o evangelista, no Apocalipse, um cavaleiro com as suas vestes salpicadas de sangue. Qual era o nome desse cavaleiro? Palavra de Deus. Mas não é Jesus? É. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, invocar a palavra é trazer a palavra à tona, é trazer a palavra à baila, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, estou doente. A palavra diz, pelas suas feridas fomos sarados. Então, eu faço confronto, eu não aceito essa doença, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Gosto sempre de ressaltar, isso não quer dizer se você for ao médico, ele passou um medicamento, você tome. Hoje uma senhora deu um testemunho, que ela tinha problema de pressão, aí o médico, depois ela foi, né, ela e o marido, eles foram curados, e o médico disse, senhor, para com esse remédio, porque ele fez exames, ele fez mapa da pressão com ela, ele fez os exames cardíacos todos e viu que ela não precisava. Aí eu dei uma ressalva, não pare de tomar remédio, principalmente para a pressão, para glicose, diabetes, para depressão, sem o médico. O médico é que tem que falar. Mas eu creio que estou curado. Se você crê, o médico vai constatar essa cura, como através de exames, ou laboratório, ou exame de imagem, o que for, né? Ou até testemunho seu, ele que vai suspender o remédio, não é você não. Só estou falando para a pessoa não agir pela cabeça e depois trazer consequências para a vida dela. Não. Fé é uma coisa, desculpa a expressão, estupidez é outra, tá? Então, não pare de tomar remédio sem o médico mandar. O médico é que tem que mandar, o médico é que examinou você, o médico é que passou o remédio para você, então ele constatando a sua cura, ele pode diminuir aos poucos, talvez por precaução, e depois até tirar, como tirou dessa senhora. Alguém assistiu o culto anterior, você pode estar lá. Está lá o testemunho. Disse, para com o remédio tal. Né? Falou até o nome do remédio que a pessoa tomava para a pressão. E o médico falou, mas foi o caso. Então, voltando aqui, eu estou falando da oração. A mesma coisa que eu falei. Você foi caluniado, você diz, vê aquele sentimento de chateação, de raiva, né? Não, Jesus. Aí você invoca a palavra, ela está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Não, Jesus, tem misericórdia, eu não vou guardar isso comigo, não. A pessoa não entende que você faz isso. É o que Deus falou com você, você guardou no seu coração. Então você naquela hora agiu. Ela, quando teve a oportunidade, foi lá e tocou em Jesus. Vai ser você. Havendo uma campanha de fé. Assim, se eu fizer isso, Deus tem que falar, dirigir você. E pode ter outras coisas. O que você tem que ficar atento é o que Deus diz. Vamos voltar em Deuteronômio, tá bom? No capítulo 30, paramos no versículo 14. Agora é o 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus. Você já aprendeu. O que é amar o Senhor, pessoal? Guardar seus mandamentos, lembra? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Me ama. Pronto. João 14, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Repetindo, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. O que ele está dizendo? Que guarde os seus mandamentos, que guarde a sua palavra. Esse é o segredo para quem quer vencer. E ele diz que guarde os seus mandamentos e ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Quer dizer, lá fora podem ter, vamos dizer, regras, mas temos outras. Pode ter, a nossa lei, por exemplo, hoje, chamado divórcio, a pessoa divorcia quantas vezes quiser, mas para o crente não é assim não. O crente é o que uniu Deus, jamais separa o homem. Tá certo, por favor. Gosto também de fazer uma ressalva que tem gente que chega na igreja, às vezes no segundo casamento, às vezes no terceiro casamento, às vezes no quarto casamento, às vezes até no quinto casamento. Jesus falou para a mãe, chama o teu marido. Eu, marido não, se disseste bem. Tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido. Não sei como é que ela se livrou dos 5, se morreu, não sei, né? Se foi divórcio, se tivesse 5 maridos, né? Mas pode ser, ué, por quê? Mas às vezes a pessoa teve 5 maridos, teve 5, lá que o pessoal costumava dizer lá no mundo, como é que era, teve 5 tico no fubá, sabe o que é isso? Quer dizer, amigado, né, e coisa e tal, mas agora é conhecer o Cristo, tem que andar de acordo com a palavra. Só estou falando que são estatutos, regras lá para o mundo, mas que não é para nós. Como agora, você está vendo uma lei aí, está vendo uma discussão sobre o aborto, tão coisa. Eu posso dizer que a imprensa tenta bem fazer com que a lei contra o aborto seja uma coisa demoníaca, satânica, não sei o quê, mas já tem as exceções no nosso ordenamento jurídico. Não estou dizendo que eu concordo, não. Eu sou completamente contra o aborto, entenda bem. Entenda, mas você vê, já tem no nosso ordenamento jurídico, já tem as exceções lá, não tem? Tem, quando tem estupro, né? Quando tem problema da normalidade, encefálica e tudo, mas tem uma outra quando coloca em risco a vida da mãe, coisa. Então já tem as exceções, mas o pessoal quer fazer um auê tremendo. É como eu falo sempre que o pessoal, às vezes, quer colocar o crente contra a parede, né? Aí vai assim, homossexual vai entrar no céu? A Bíblia diz que não. Não é homossexual. Por que você perguntou homossexual? Vai botar a igreja contra todo mundo, né? Botar todo mundo contra a igreja. A Bíblia diz que os adúlteros, esquece o homossexual, os adúlteros não vão entrar. Entenda? Os ladrões não vão entrar. Pode ser pastor, não vai entrar não. Se rouba, não vai entrar. Pode ter cara de santo, pinta de santo, nome de santo, mas não vai entrar. A Bíblia está clara, não erreis. Os ladrões não entrarão no reino do céu. Mas aí eles querem colocar a gente contra a parede só para bater no nosso fígado, né? É a mesma coisa. Então, tudo bem, mas nós amamos as pessoas. É aquela máxima do Evangelho. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, quer dizer, a mensagem nunca é contra o pecador, a mensagem é contra o pecado, a mensagem não é contra o adúltero, é contra o adultério. A mensagem não é contra o ladrão, contra o roubo, contra o furto, entende? A pessoa não pode fazer aquilo. E se ela continuar fazendo, ela vai se perder, a não ser que ela se arrependa e ela aceite Jesus, se tornando uma nova criatura. E se ela já é de Jesus, que ela venha se reconciliar com ele. Só isso. Tá bom? Mas o pessoal gosta de bater na gente fazendo isso aqui. Aí o pessoal, esses crentes são radicais. Não, nós seguimos a palavra de Deus, somente isso. Mas eles querem fazer isso. Mas outras coisas eles não perguntam. Né? Ninguém nunca perguntou para você, o ladrão vai entrar no reino dos céus? Vai, se ele se arrepender. Aquele se arrependeu. Ele era ladrão. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas tem que se arrepender. Mas a mesma coisa é para o adúltero, para a pessoa que está em devassidão, em vida promíscua, a mesma coisa. Mas vamos ficar aqui então. Ele está dizendo para nós, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra qual passa possuir. Então essa é a mensagem para nós hoje. Ouça, ela ouviu. Se eu tão somente tocar na sua veste, não sei o que Deus falou no seu coração. Pegue o que Deus falou, viva o que Deus falou e você vai ser uma benção. Amém?